Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan e o tema do Insights Espirituais de hoje é o que acontece com as crianças depois da morte? Para onde que elas vão? Por que, afinal de contas, crianças ou pessoas morrem tão cedo? Qual que é a lógica disso? Bora falar a respeito. Bora lá então, gente. Acho que o último ponto que eu falei é a primeira reflexão pra gente fazer, né? Se eu acredito que a vida, que a gente tá aqui, né, no mundo físico, né, para passar por diversas experiências, aprender com elas e evoluir tanto o nosso lado moral, intelectual quanto espiritual, qual que é a lógica de eu morrer tão cedo? Qual que é a lógica de um bebê desencarnar? Qual que é a lógica de alguém morrer com 5 anos de idade? Que a gente sabe bem que acontece muito. Todo dia morrem crianças no mundo. Então, qual que é o sentido da vida para isso? Acho que o primeiro ponto aqui, gente, vale citar dois pontos aqui, ou duas respostas para essa pergunta que tem no Livro dos Espíritos. Uma primeira resposta que tem sobre o porquê que alguém morre tão cedo, ou como eles colocam no Livro dos Espíritos, em tenra idade, primeira resposta muitas vezes para completar aqui nessa vida um resquício de alguma coisa que ficou para trás da última. Ou seja, por algum motivo na última vida você desencarnou mais cedo do que você deveria, ou alguma coisinha ficou para trás, digamos assim, e aí nessa vida você vem para essa vida só para completar esse restinho de coisa que faltava, para, digamos assim, você poder seguir mais sei lá quanto tempo no mundo espiritual de forma tranquila. E aí depois dessa missão, sejam de alguns dias, de alguns meses, de alguns anos, poucos anos nesse exemplo, você volta para o mundo espiritual. Uma outra resposta que é colocada é que para isso acontece, né? Crianças, bebês, enfim, morrem para expiação dos pais, né? Ou dos parentes, enfim, né? Ou seja, é alguma prova, alguma expiação que os pais têm que passar, que veja, gente, apesar de, por questões óbvias, ser um sofrimento para quem passa por isso, por trás sempre tem alguma questão evolucional muito maior, olhando para o lado espiritual da coisa. De novo, eu sei que é muito mais fácil falar, perder um filho não é fácil, ainda mais um bebê, ainda mais uma criança, né? Não tô falando que isso é para ser simples, porque isso não é o ponto. A questão é que sim, né? Segundo o próprio Livro dos Espíritos, isso acontece muitas vezes por uma questão de os pais têm que passar por isso, em outras palavras, né? Agora, uma vez que a criança desencarnou, aonde que ela vai? Para onde que ela fica? Ela vai para o mesmo lugar que os adultos? Mas ela chega lá nesse outro lugar no mundo espiritual, ela vira um adulto automaticamente? Ou ela fica criança para sempre? Ou ela vai crescendo, né? Igual aqui no mundo físico. Como é que funciona, né, gente? Veja que depois que a gente desencarna, seja adulto ou seja criança, a gente tem um tempo de recuperação lá do outro lado. Da mesma forma que, inclusive, na encarnação a gente tem toda uma preparação para se encarnar, inclusive a parte do esquecimento, né? Entre aspas, o esquecimento, né? Que tudo que a gente aprendeu fica guardadinho aqui pra gente resetar, digamos assim, a fase aqui da simulação ou do videogame e começar as nossas novas experiências, nosso novo aprendizado. Quando a gente volta pro mundo espiritual, a gente também tem um tempinho de recuperação, digamos assim. Quanto tempo que é isso? Vai variar. Vamos colocar que a principal variável é o grau de evolução de cada um de nós. Então, tá diretamente ligado o grau de evolução com o tempo que a gente vai demorar para essa recuperação. Então, de forma prática, quanto maior a minha evolução, como consciência, como espírito, enfim, menor vai ser o tempo que eu vou precisar para recuperar minha consciência do meu eu real, digamos assim, do meu eu superior, e seguir a minha evolução lá do outro lado, né? No mundo espiritual. Com isso, eu estou comentando de forma geral. Com crianças não é diferente, né? Então, veja que uma criança, né, quando ela desencarna, apesar de, obviamente, ela estar num corpo infantil, num corpo de criança, ali
é um espírito que com certeza não é uma criança. Já passou por diversas outras existências. Essa não é a primeira encarnação do espírito. Veja que existem sim diversas primeiras encarnações nesse planeta. Mas todos que estão nesse planeta, incluindo eu e você que tá aí vendo esse vídeo agora, a gente já foi criado em 99,999 que a gente já passou por sei lá quantas experiências, inclusive em outros planetas. Então, no final das contas, essa criança que desencarnou, criança fisicamente falando, ela já é um espírito de uma... Vou simplificar aqui, tá, gente? Ela já é um espírito adulto, só que nesse momento está em forma de criança. Quando ela desencarna, ela não volta a ser um adulto automaticamente, exatamente pelo ponto que eu comentei. Por todo o processo que ela passou para encarnar aqui, inclusive o esquecimento, ela precisa de um tempo para recuperação, para voltar a ter a consciência, digamos assim, de quem ela é de fato e também seguir o caminho evolucional dela. E aí volta ao ponto que eu comentei. Mas quanto tempo que isso demora para essa criança deixar de ser criança? Vai variar de novo, como eu coloquei, de acordo com o grau de evolução de cada um. Pode ter alguém que demora 1 minuto, ou outros que demoram, sei lá, 30 anos, não sei, né? E aí a outra pergunta que fica é, não, mas tudo bem, mas e para quem demora 30 anos? Fica com quem essa criança lá? Se ele fica 30 anos com uma mentalidade, com um corpo de criança, aonde que ele vai morar? Quem que vai cuidar dele? Como é que funciona isso? Veja que no mundo espiritual, ninguém fica desamparado, tá, gente? Ninguém. Em especial as crianças recebem todo um tratamento especial. Tem, de novo, vou tentar simplificar aqui, tá, gente? Tem como se fosse escolas, né? Ou locais, colônias específicas que abrigam essas crianças, né? Ou esses espíritos, essas consciências que precisam de um tempo maior para recuperação e ficam lá com elas, direcionando elas, cuidando delas, enfim, até chegar o momento que elas vão recuperar esse eu real delas, digamos assim, e vão seguir com a evolução delas. Em alguns casos, acontece em determinadas situações, claro, quando a inteligência maior entende que isso é o caminho correto, a criança sequer chega a voltar a ser adulta nesse mundo espiritual, porque por N motivos ela acaba reencarnando ali, ainda como criança, ela acaba reencarnando, porque eu entendo que é um processo, digamos, ela já está meio que no meio do caminho do processo de encarnação, né? Exatamente porque ela já está vou colocar assim, tá? Com uma mentalidade aqui de criança, então ela já está meio que no meio do caminho para o processo encarnatório. Então, em algumas situações, ainda enquanto criança do outro lado, ela já volta para novas experiências. Em outras situações, não. Ela vai, depois do período de recuperação no mundo espiritual, ela vai voltar com a consciência dela, vamos chamar aqui de consciência adulta, e vai seguir o caminho evolucional dela. E isso acontece, de fato, com todo mundo, gente. Acho que a mensagem principal eu sei que não é nada fácil a gente perder, né, um filho, imagina um filho ainda criança ou bebê, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que eles estão lá do outro lado, eles irão para o outro lado e nunca ficam desamparados. Muito pelo contrário, recebem todo o suporte necessário e, no final das contas, como consciências, assim como a gente, vão seguir o caminho deles. O que mais que eu queria comentar com vocês aqui? Eu acho que eu falei tudo, gente. Eu coloco sempre alguns lembretezinhos aqui pra eu, né, evitar esquecer de alguma coisa, mas no final das contas eu acho que eu acabei passando por tudo. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se não concordaram com alguma coisa ou tem alguma outra dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que, claro, assim que possível eu vou responder. Se você também não curtiu o vídeo ainda e tá aqui até agora, vou pedir encarecidamente, curta o vídeo aí, gente. Se não for inscrito ainda, se inscreve também, porque no final das contas a gente vai seguir com esse projeto e logo logo, claro, a gente vai ter outros vídeos aí também muito mais interessantes. Valeu, gente, abraço, até a próxima!